tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber você aqui no canal A Serviço da Administração e também aí no Spotify, onde você está me ouvindo. Bom, antes de chamar o meu convidado e apresentar o nosso tema de hoje, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal A Serviço da Administração, pedir para você deixar o like, seus comentários e também para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, hoje o nosso programa é sobre marketing de experiência e eu tenho o prazer de receber o administrador Fábio Brandão, que é uma das maiores referências no marketing de experiência brasileiro. Tudo bem, Fábio? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vai ser muito legal esse bate-papo. Com certeza, um prazer tê-lo aqui. E para a gente já iniciar, né, esse bate-papo, conta pra gente como é que é ser um especialista em emocionar para atrair, né? Eu vi que você gosta muito de usar essa palavra emoção, emocionar. Fala pra gente um pouco sobre isso. É mais ou menos assim. Se você quer transmitir alguma coisa, envolver uma pessoa numa mensagem que você está passando, vamos pensar em passos. Você pode aparecer na frente da pessoa e simplesmente falar, contar a sua mensagem. Dependendo do jeito que você falar, mas se você falar de uma maneira tradicional, usar um formato tradicional, vai ter uma retenção muito pequena. As pessoas, eu já vi especialistas falando em 10% ou talvez menos do todo da sua mensagem. Aí você pode, por exemplo, incluir, mexer com mais um sentido, além da audição, incluir uma apresentação, um PowerPoint, um Keynote, vai melhorar um pouquinho. Mas você pode dar um passo além e fazer alguns filmes curtos, destacando certas partes da sua mensagem. Melhora mais. Mas aí você pode chutar o pau e fazer assim, colocar música, uma trilha sonora que a música sobe e desce nos momentos mais emocionantes, colocar emoção na sua fala, incluir uma história e não mais contar uma história que exemplifica aquilo que você queria dizer. Então você está incluindo camadas, e são camadas que mexem com outros sentidos. Você pode pôr cheiros, você pode pôr sensações, começa a ventar na sala, cai água quando você conta a história que estava chovendo, caem gotículas de água, e tudo isso vai acrescentando camadas, e no final a retenção é gigante se você fizer tudo isso somado. Por quê? Porque ao invés de simplesmente um discurso, você contando uma história e criando todos esses efeitos e mexendo com o tato, além da audição, com a visão, com o tato, com a sensação, frio, calor, tudo, até com cheiros você pode colocar na sala, existem muitos sistemas odorizadores para criar esse tipo. Então você mexe com outras áreas do cérebro, você as ativa, elas produzem dopamina e aquela pessoa se emociona, se arrepia, mergulha na sua história e quando terminar, no dia seguinte, as pessoas vão lembrar do que você queria dizer. A sua mensagem vai estar gravada na cabeça delas. Então, é mais ou menos essa escala. O marketing de experiência trabalha desta maneira. A gente tenta envolver as pessoas numa mensagem, mas através de uma série de sensações, né? Que vão fazendo com que as memórias e o impacto seja muito maior. Essa é fácil. O que Maria Rita estava fazendo no dia, hoje é 20 de fevereiro, do ano passado? Você estava trabalhando? Provavelmente. Tá vendo como você não lembra? Se você estivesse de férias e foi o dia que o seu marido, o namorado, comprou algo para você sensacional em Paris e vocês jantaram olhando para a Torre Eiffel de vidro. Você ia falar, dia 20 eu estava jantando lá. Você entendeu a diferença? Sim. Porque era um dia comum, um dia que não mexeu com áreas do seu cérebro, que são aquelas as áreas que você mexe quando você sente emoções, e o outro dia foi um dia comum. Então você percebe que você não lembra de um, agora todo mundo lembra, sei lá, até pro bom e pro ruim. Então, você fala para pessoas, fala assim, lembra do dia que os aviões bateram na torre? A pessoa fala, nossa, eu estava em tal lugar fazendo tal coisa. O dia que o Brasil foi campeão em 2022, a pessoa estava em tal lugar fazendo tal coisa, você percebe?
porque marcou, porque mexeu. É isso que é o marketing de experiência. Agora conta pra gente como é possível saber dosar, né, todas essas emoções no marketing de experiência para que não seja um tiro, né, no pé, para que as pessoas não exagerem demais, os profissionais da área não exagerem. É possível fazer essa dosagem? Olha, é sempre possível exagerar, mas o pior do exagero, assim, eu faço você exagerar e falo, nossa, eu vou emocionar demais a pessoa. É lógico que você não imagina num evento um CEO de uma empresa dançando e entrar vestido de palhaço ou qualquer coisa assim, porque está exagerando na história da experiência. Mas vamos usar o exemplo de um festival. Você tem lá aí o pensamento de administrador de empresa. Você tem lá um budget e você tem que direcionar esse budget para certas áreas do seu trabalho. Uma delas é aquilo que atrai as pessoas, que vai emocionar, que seria o line-up, quer dizer, os artistas que vão estar lá. E aí, se você gastar 90% dos seus recursos nisso, você vai ter um show sensacional. Só que você vai prejudicar a estrutura. E tem um amigo meu, o Vitor, que ele falava uma coisa engraçada no passado, que ele falava assim, quando a gente faz uma ação, um evento, a gente pede emprestado para uma pessoa, quando você convida uma empresa, a gente pede ela mesma emprestado, porque ela levanta da casa dela, se arruma, pega o carro, sai e vai até um lugar. Então ela se emprestou o tempo dela para você. Ele falou, a sua obrigação, como hostess nesse momento, é devolver você para você mesmo, no mínimo, igual. Mas a missão é devolver você melhor do que você veio. Porque você voltou igual, plus uma experiência que você teve comigo. Então, mesmo que seja uma vernissagem, um coquetel, que é uma experiência simples, corriqueira, você foi lá numa exposição, o artista te convidou. Mas se você, na hora que pegou o seu carro, na saída, ele está arranhado, não tem exposição sensacional do mundo que vai apagar esse dano. Por quê? Porque você voltou pior. Entendeu? Porque você, sei lá, ficou 40 minutos na fila para pegar o carro na saída. Então eu te irritei. Então você também tem que entender que a experiência pode ser positiva ou negativa. Então não adianta o festival contratar os melhores artistas do mundo e você ficar 40 minutos as mulheres para entrar, conseguir ir num banheiro, o banheiro ser sujo, imundo, não ter comida, ter um carro só, faltar água e você ter uma confusão para entrar, uma confusão para sair, sentir medo, roubarem seu celular. Então não adianta. Assim, se Deus fizer show naquele dia, você vai chegar em casa nervosa, irritada e a experiência foi pro vinagre. Então, o grande limite de exagerar é se preocupar tanto com a experiência que você negligencia a infraestrutura. E quando não dá certo, né, um projeto, uma ação, como reverter isso? Então, assim, o que acontece, primeiro, um bom conselho, se você entra nesse mundo, você tem que ter sempre um profissional te assessorando, um profissional de comunicação que seja um gestor de crise. Tem vários excelentes no mercado, e assim, é um dinheiro super bem gasto num contexto de um projeto de entretenimento, de marketing de experiência. Porque eles sabem o que fazer, eles têm uma frieza treinada, eles sabem falar, etc. Mas, independente disso, o conselho que ele vai dar para você é: põe a cara, não se esconde. Porque é impossível esconder hoje. Então, você vê, usando o exemplo de um festival que recentemente sofreu com chuvas catastróficas, que, aliás, estão virando característica do nosso clima. Instantaneamente, quando as pessoas começaram a atolar na lama até o joelho, etc., é uma coisa inusitada, elas começaram até a achar divertido como imagem, né? E começaram a fotografar e postar. Então, assim, eu estava em casa, num sábado, e comecei a receber chuvas. Aquele virou assunto número 1 daquele fim de sábado. Então, não adianta os organizadores tentarem esconder, serem abordados e falar assim, não, está tudo bem. Não está, eu estou vendo que não está. As pessoas estão me contando ao vivo de lá que não está. Sim. Então você tem que botar a cara e falar assim, olha, gente, estamos vivendo uma emergência, foi uma chuva que nunca se viu, com certeza nós vamos ter que rever nosso posicionamento, porque isso está ficando comum, então no ano que vem a gente vai receber, mas
em relação a agora, estamos fazendo isso, vamos interromper o show por 1 hora, vamos dar alimentação, oferecer bebidas, e vamos voltar com o show, ou devolver o ingresso, não sei, mas ele tem que propor um caminho, uma solução, porque aí ele mata o assunto. Pode ter mais 1 ou 2 que ainda ficaram meio tristes, mas ele conforta as pessoas. Ele mostra que ele estava presente, que ele é responsável, etc. É isso. Acho que hoje não dá para fugir. Antigamente você ainda podia tentar negar. Sim. Eu lembro muito no passado, eu já usei até em palestras uma vez que eu dei com uma turma de faculdade, eu lembro de 2 eventos que me marcaram, mas muito tempo atrás. Um deles foi a morte do Senna. Porque quando o Senna morreu, eram 9 e pouco da manhã. Aqui no Brasil, pouco depois das 9. E aí já começaram imediatamente as matérias, a vida do Senna, porque eles ficaram enrolando, porque tinha notícia do hospital, depois não sei o que. Então. E o Senna tinha o patrocínio da Marlboro e do Banco Nacional. Né? E a Globo apresentou um retrospecto da vida dele apagando os patrocinadores. Ele aparecia o peito do Senna com o peito borrado. Sim. O que é de um grau de um erro muito grosseiro. Isso gerou uma comoção. Na época não havia internet, né? O Senna morreu em 94, a internet era e-mails, era e-mails, não tinha nenhuma rede social nem nada. Era sites e e-mails, né? Blogs, assim. Então não era tão instantâneo, mas mesmo assim, no dia seguinte foi tão mal que eu lembro até que, se eu não me engano, a Globo pediu desculpa, etc. Tal, e as 2 marcas também tiveram que se explicar. Pegou super mal. Um pouco tempo depois, um pouco tempo antes, a Visa patrocinou uma menina brasileira que foi fazer a travessia do Canal da Mancha, a nado. Uma nadadora de oceano. E ela morreu. Ela teve um mal súbito no meio do Canal da Mancha e ela, infelizmente, veio a falecer. Eu lembro do contraste. Era um dia qualquer, a Visa parou tudo o que estava fazendo, chamou a imprensa, deu uma coletiva, as fotos que a menina aparecia, estava sempre com o boné deles, falou, a gente patrocina o esporte, a gente patrocina a cultura, mas pode dar errado, mas nós nem por isso vamos deixar de apoiar os atletas. O diretor, o vice-presidente de marketing, pegou um avião, foi para a Inglaterra buscar o corpo da menina, os outros foram até a casa da mãe no interior, nós vamos apoiá-los nesse momento, estavam no velório, foram no enterro, sabe assim? Estavam presentes mesmo, e ficou uma né? imagem boa. Porque eles falaram assim, pô, tudo bem, é bom patrocinar o esporte, mas quando der errado, ele falou, deu errado, gente, o que eu posso fazer? Vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Então, essa coisa da imagem não tente desaparecer. Hoje é impossível. Se já era ruim no passado, hoje, imagina hoje é um desastre. Né, Fábio? Mas tem ainda gente que insiste em não atender a imprensa. Esperar a poeira baixar. Isso é tudo, são erros grosseiros. Grande erro. Bom, explica pra gente como o marketing de experiência pode mudar a relação entre a marca e o cliente. Simples, assim, de uns anos para cá, não só a tecnologia, né? Nós estamos falando, todo mundo fala, o mundo mudou muito e todo mundo olha muito para a tecnologia, para o foco na internet. Mas outros lados da tecnologia evoluíram também de maneira muito grande e isso trouxe elementos para nós. Então vamos lá. Um deles é a neurociência. Então hoje, mapeando o cérebro, principalmente fazendo pesquisas com aquela coisa de contraste que ele descobre conforme as pessoas que estão lá na experiência são impactadas por imagens, coisas, emoções, eles começaram a descobrir que lados do cérebro acendem, que lados emitem mais ondas ou que recebem mais sangue, porque varia. E eles começaram a entender a mecânica. Aí hoje a gente entende todo o processo da dopamina, que é fruto não só do prazer, mas também do vício que a internet dá, essa microdose. Então, entendendo isso, o marketing, que também começou a incorporar, primeiro incorporou psicologia, sociologia, quer dizer, lá no tempo, lá atrás, quando eu estava na faculdade, 40 anos atrás, ele já incorporava sociologia, antropologia, para entender
as reações do ser humano para cada tipo de estímulo. Mas aí ganhou mais uma dimensão quando a gente começou a entender o cérebro das pessoas e como ele funciona. Então, o marketing de experiência tem isso. Ele vai num lugar que a comunicação racional não vai. E ele mexe com você da mesma maneira que mexe em coisas importantes para você, seu filho, seu time de futebol, um pôr do sol maravilhoso, ou aquele seu hobby que é a coisa que você mais ama no mundo, o seu cachorro amado, idolatrado, que pula em cima de você quando você entra em casa. Essas coisas mexem com você num determinado lugar, e o que a gente faz no marketing de experiência é tentar chegar lá. E aí cria uma relação. Você não esquece, você fala assim, nossa, aquela marca propicia isso para mim. Então você deixa de ser consumidor e vira um fã, um embaixador. É a história da Apple. Então, assim, uma vez a Apple fez tanto por você, meu jeito e não sei o quê, que você não consegue se ver sem. Então você não é mais um consumidor, você é um fã. Então o marketing de experiência ajuda a fazer essa conexão. É tudo muito bem estudado, muito bem planejado. Sim. Até que ponto isso chega a fugir um pouco da ética, né? Quando a gente está falando de desenvolver artifícios para aproximar mais o cliente, para fidelizar esse cliente. Até que ponto o cliente ele se torna, como é que eu posso dizer, ele se torna manipulável, digamos assim? A gente pode olhar por esse lado? Isso já era uma crítica lá atrás, quando ainda não havia toda essa coisa da neurociência. Já se falava que vocês usam sociologia e psicologia. Tá? Até se você aí... a gente chegar na questão política, que é meio perigosa, mas vamos chegar nela, já desde o passado tinha gente que dizia assim, o marketing... Eu tinha uns amigos na faculdade, que era aquela turma da Revolução, e eles falavam assim, se um dia a gente assumir, eles brincavam com a gente, lógico. Era uma brincadeira. Os primeiros que a gente põe no paredão são os de marketing, porque eles estimulam o consumo desnecessário, etc. Essa crítica sempre existiu. Mas eu acho ela pueril. Eles eram jovens, então eles eram pueris. Agora eu acho pior para quem é mais velho e continua falando isso. Porque o estímulo, não é que a gente... Hoje, nenhuma marca, ainda mais nesse momento de consciência ambiental, social e de inclusão, nenhuma marca vai estimular uma pessoa a tomar 18 achocolatadas por dia, porque vai fazer mal. Entendeu? Nenhuma marca fala para você, compra 23 camisetas ou 69 sapatos. Pode até ter gente que compra, mas isso é um problema da pessoa. A marca não fala. Você vê que sempre, não é que nem bebida, que fala beba com moderação, aquilo é lei, mas sempre a marca tem uma mensagem assim, então o que eu entendo, o que você está fazendo é, primeiro, que aquela pessoa ia consumir aquilo de qualquer maneira. Você só está dizendo assim, faça comigo. Eu sou seu amigo. Não é para você comprar um iPhone por dia. É para você ser mais uma embaixadora. Primeiro. E segundo, que isso é um estímulo à economia. A máquina girando, ela produz empregos, produz desenvolvimento social, produz saúde, educação, segurança e um aumento no nível da população. Então, eu discordo da crítica, eu acho que a gente aprende como as emoções podem mexer com você, mas o que a gente faz é tentar emocionar você, passar uma mensagem, em vez de simplesmente falar, olha, o meu produto é assim, ele pesa tanto, ele faz isso e aquilo, ele fala, não, olha o que você pode viver com isso e tentar te passar essa sensação. Aí você entende mais fácil, eu não preciso nem falar os numerinhos. Fábio, na sua opinião, quais são os principais tipos de marketing de experiência que você acha que o consumidor popular brasileiro mais se identifica, mais interage? Olha, tem alguns tipos, né? É lógico que hoje os que mais chamam a atenção, que de repente virou uma característica do nosso tempo, são os festivais. Aí você pode entender festival de tudo. Né? Tem festival de música, festival de gastronomia, tem a Flip, que é um festival literário, e os festivais... E por aí vai. Festivais de tecnologia, tem pelo mundo todo, o tempo todo, festivais de arte, de bienais e papapá. Que são os festivais, quer dizer, você junta um monte de aficionados no mesmo lugar, ao mesmo tempo, traz atrações ligadas àquilo e apresenta e brinca, cria coisas lúdicas
usando aquele universo. Isso eu vejo que fala muito com a população. Por quê? Você mergulha num mundo que você já gosta, né? Então você gosta de música, mas você gosta de música, você ouve música fazendo tudo que você faz o dia inteiro. Mas lá você vai celebrar esse mundo, você vai viver, você vai estar no meio de outras pessoas como você. Então é uma energia, você vai ver seus ídolos e tal. E aí tem o resto, né? Porque não é só a música. Aí você chega lá, tem as ativações das marcas, elas fazem coisas legais, você brinca, você participa e você interage, tem todos aqueles cenários para você tirar suas fotos instagramáveis, porque também é um momento para você se afirmar. Lembre-se, as pessoas hoje, pro bem ou pro mal, você é o que as outras pessoas veem, né? É até um fato gerador aí de muitos problemas mentais, né, na população. Sim. Mas, então, em função disso, as pessoas têm que projetar a sua personalidade, aquilo que elas gostam. Então, ir a esses tipos de ações. Então, o cara que vai na Flip e posta, ele está te dizendo: olha, eu gosto de sou ler, chique, eu sou intelectual, eu leio pra chuchu, eu gosto de literatura, eu sou uma pessoa inteligente. O cara que vai no festival de heavy metal, né, para assistir um show do Megadeth, ele está já te dizendo que ele anda de preto, que ele é tatuado, que ele gosta de metal pesado. Então você entende a tribo. Então as pessoas vão se encaixando na sua tribo. Então esse tipo de coisa pode ser um festival de gastronomia, aquela feirinha de gastronomia. De novo, o cara está dizendo, ele gosta de comer, de cozinhar, ele é uma pessoa que adora estar junto com os amigos. Então você percebe que então, hoje o festival é o maior coisa, mas também tem muito aquelas ativações presenciais, interativas, que você vê acontecendo em parques, na rua, as pessoas adoram. Então, o sujeito vai lá no Parque Vila Lobos e chega lá, a NBA está fazendo um evento em que é interativo, tem jogadores gigantes, você tira foto do lado do boneco do Shaquille O'Neal, e você faz uma brincadeira na cesta para ganhar uma bolinha de basquete. Sim. As pessoas amam, porque ela já está ali, aquilo é divertido, e ela tem um momento de ter um contato com o universo que não está no dia a dia dele. Então, duas coisas, as pessoas amam participar, né, se envolver, mas essa história do festival pega muito hoje, você vê que são os mais populares. Os mais populares, exatamente. Bom, agora a gente vai falar com você, estudante de administração, que adora marketing, que está querendo se especializar ou já é especialista em marketing. No passado não muito distante, a gente tinha os 4 pilares do marketing clássico, que era preço, praça, produto e promoção. E esses 4 pilares, eles eram pensados um pouco que individualmente. E hoje em dia a gente vê um mix de todos eles, tanto é que existem agências especializadas, né, em cada um deles. Como é que está funcionando isso hoje em dia? Nem existe mais, né? Porque nem existe mais, já está desatualizado. Assim, no marketing, na comunicação, sim, a história da internet, o desenvolvimento dela, das redes sociais, demoliu as fronteiras. Então, assim, o que é publicidade, o que é live marketing, o que é marketing digital. Por exemplo, no começo, você lembra, tinham grandes agências de marketing digital, sumiram todas. Por quê? Porque elas foram ou incorporadas pelas de publicidade, ou elas incorporaram uma agência de publicidade e outra de live marketing, porque hoje ela tem que entregar o todo. Não importa se você faz um projeto onde você, para o cliente, para estabelecer uma marca, lançar um produto, e não tem fronteira. Você, vou fazer isso aqui de marketing de experiência, mas isso aqui está dentro do marketing digital e com apoio da publicidade. Marketing promocional. Virou uma coisa só. Olha, então, que interessante. Então, tudo bem, você tem agências mais focadas num caso e no outro, mas no fundo, todo mundo faz tudo. Por exemplo, você está fazendo uma campanha numa agência vai produzir qualquer coisa do marketing de experiência, criar uma exposição itinerante, qualquer coisa assim. A forma de... você não faz o evento para aquelas 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas que vão nele ou vão passar por ele, ou na exposição 50 mil em 3 meses, não é para aquelas pessoas. Aquelas pessoas você quer envolver na experiência. Mas você quer falar com 50 milhões de pessoas.
Então você usa essas 100 mil pessoas, usa no bom termo, tá? Você usa a emoção que aquelas pessoas viveram e aquilo que elas postaram para você replicar e multiplicar aquilo por milhões. Então você sai do impacto de 100 mil ao Rock in Rio. Tem uma noite lá que está acontecendo, tem 100 mil pessoas lá na cidade do rock. Só que as 100 mil pessoas estão mega envolvidas, emocionadas, postando enlouquecidamente, e aí as famílias dessas pessoas vão lá. Então naquela noite, através desse canal, dessa comunicação pessoa a pessoa, aquilo atinge dezenas de milhões de pessoas. E aí você fala assim, mas a televisão está transmitindo, mas a televisão não conta para mim o que a Maria Rita está vivendo. A Maria Rita é minha irmã. Eu estou vendo ela emocionada. Eu estou vendo ela falando assim, nossa, a melhor show da minha vida. Por que ela tá e eu assim, conheço ela, eu me emociono com ela. Então, olha só como a Maria Rita me puxou para dentro. E eu estou viajando de férias, estou em Nova York. Mas eu senti a emoção da Maria Rita. Então, este é o caminho. Então, as fronteiras caíram. Se caíram entre as agências, caíram entre os 4Ps também. Tem alguns que não falam, mas tem sentido. O que é uma praça? Pois é, hoje em dia, o que é uma praça? A praça é o mundo. Pois é. Entendeu? Então, pro bem e pro mal. Tá? Pro bem é porque a sua mensagem chega em tudo até lugar. E aí, é lógico, tem questões de administração, da distribuição, mas está aí a Shein, Shopee e esses caras todos para provar que problema de distribuição é até a página 2, porque eu estou lá na China, no interior, falo com você gosta da minha blusinha, e lá vem a blusinha e chega na minha casa 3 dias depois. O que é praça? Então isso aí já é um conceito que morreu, pro bem e pro mal. Isso é pro bem. Agora, pro mal, é você que faz blusinha aqui no Brasil, e antes tinha aqui um público cativo, eu faço blusinha na cidade de São Paulo, e vendo bastante para as pessoas da cidade de São Paulo. Fodeu, você sofre concorrência de um cara que faz blusinha em Wuhan, na China. Então, pro bem e pro mal. Sim. Então, você tem que repensar a história dos 4Ps. Lógico que você tem que ter um preço competitivo, e você tem que fazer promoção. Mas aí tudo está adaptado. Mas tudo está adaptado. Tudo tá, as fronteiras estão... então você, por conta dessa possibilidade de você se comunicar com o mundo inteiro, de você atender clientes no planeta inteiro, você tem que ter um preço muito bom, muito bacana, e você tem que ter uma comunicação muito relevante. Então isso é bom, porque permite você, o céu é o limite, né, do seu produto. Porém, isso cria duas coisas perigosas. Uma mega concorrência, porque gente de tudo quanto é lugar pode concorrer com você, e um público que recebe informação num volume infinito. Então, hoje a gente tem um público sobrecarregado de informação. E aí, uma das coisas que as pessoas mais procuram é curadoria, que elas começam a só focar naquilo que lhes interessa. Então você tem uma facilidade, porque você pode falar com todo mundo, mas você tem uma dificuldade, porque como essas pessoas são muito hiperinformadas, atingidas... Esse excesso de informação tem sido um desafio para vocês da área? Lógico, como é que vocês estão lidando com isso? Buscando relevância. Dois caminhos, né? A relevância e a curadoria. Sim. A marca, às vezes, né, pode virar curadora. Então as pessoas entram lá no site da Nestlé para ver uma receita. Esta é a hora. Então, tem programa de receita aos bilhões na internet. Mas a pessoa entra no site da Nestlé para fazer, gente, eu vou fazer aquele bolo. Entra lá no site da União, que lá tem receitas legais. Você percebe que você uma marca acabou, você nem percebeu, ela te levou para o universo dela e falou assim, aqueles caras são curadores, eles entendem tudo de receita, eu vou procurar uma receita do conteúdo deles. Então olha o poder que a marca tem para se diferenciar neste universo pandemônico de informação. Também tem pessoas, às vezes falam assim, o mesmo exemplo, então eu entro lá nas redes sociais do Olivier Anquier e procuro lá achar uma receita. Então, o Olivier Anquier, nesse caso, está fazendo o papel de curador para você, porque você não tem tempo de entender tudo de todos os assuntos. Então, as pessoas hoje, engraçado, já está até começando a surgir. Antigamente tinha aquela coisa,
Então, antigamente, há 2 anos atrás, todo mundo falava de FOMO, né? Fear of Missing Out, que é a questão de você ter aquela sensação... acompanhando, né? Não, de não perder nada. A sensação que você está sempre por fora. Você abre uma matéria e ela está dizendo, olha, é uma nova inteligência artificial e você se sente um burro, apesar de não ser, porque você ainda não viu aquilo. Isso vai te trazendo ansiedade e vai dando um dinheiro louco para a indústria química, né? Porque você precisa comprar um remedinho para voltar a respirar. Hoje em dia já está começando a surgir uma tendência que é o contrário, que eu não lembro nem da sigla, mas é o inverso do FOMO. A pessoa que tem medo de ficar conectada demais, então ela começa a se desligar. Então as pessoas estão dando valor hoje para aquela experiência assim, eu vou jogar bola com os meus amigos. O cara desliga o celular, guarda, e aí durante 3, 4 horas ele desconecta e não sente culpa na volta. Dane-se o que eu perdi. Eu vou passar um fim de semana na praia, ou eu vou para a montanha, eu vou fazer meditação. Vou me desconectar de alguma rede social. Eu vou me desconectar por um tempo para dar um detox. Sim. Então hoje já está... O famoso detox digital, Então, né? para você vencer isso, você tem que ser muito importante, você tem que ser muito relevante, você tem que ser muito próximo. Assim como as pessoas como são os seus parentes. Se teu pai é tua referência automobilística, toda vez que você tem um problema no seu carro, que você quer comprar um carro novo, você liga para ele. Com certeza. Então você está emprestando para o seu pai o poder de curador de um assunto, sabe? Olha, eu não tenho tempo de olhar as 25 marcas de carro que tem no Brasil, cada uma tem 34 carros no catálogo, eu não vou olhar essa porcaria toda, estudar, perder um tempo. Pai, você pode me ajudar? Olha, eu tenho tanto de dinheiro, preciso de um carro assim, quais você olharia? Ele te disse, vai ver esses 3. Sim. E aí ele resolveu o teu problema. Você pode ter seu pai, você pode ter um blogger, um canal no YouTube que tem vários nesse assunto, nesse segmento. Tem muito, ou você pode emprestar para uma marca. Você fala assim, não, eu compro o Volkswagen. É aí você só vê os Volkswagen. Entendeu? Isso aí. Bom, antes da gente passar para falar mais sobre a carreira do Fábio, pesquisando sobre marketing de experiência, como é que se inicia um projeto? Muito se falou nas minhas pesquisas, tá, gente? Sobre a importância de saber, de identificar a persona do negócio. Ainda faz sentido iniciar um projeto através desse primeiro ponto de partida, que é saber seu público, seu cliente? Não, mas assim, eu acho... É essencial isso? Eu acho que é essencial, porque assim, se eu quero te emocionar, então... seus pais falaram assim, vai ter um aniversário da Maria Rita, quero fazer uma festa surpresa. Poxa, eu tenho que falar, então tá bom. Puxa, a cadeira sentada na frente do seu pai, abriu uma cerveja e falou assim, fala aí umas 2 horas da Maria Rita. Como é que ela nasceu, como é que foi a infância, o que ela gosta de fazer, o que ela come, onde ela vai quando ela quer se divertir, o que tipo de música ela ouve, porque senão a chance de eu errar é gigante. Gigante. Porque hoje, com toda a tecnologia, com tudo que a gente tem à disposição, o infinito é possível. Então, eu preciso conhecer muito das Marias Ritas que eu vou emocionar. Senão, a chance de errar é muito grande. Então você tem razão. Continua sendo assim. Eu vou mergulhar, mais ou menos isso, profundamente nesse público, mas não como era antigamente. Precisa saber a idade, a faixa de renda. Isso é o básico. É o básico do básico. É o básico do básico. Porque as pessoas com a mesma idade, com a mesma faixa de renda, com a mesma... da mesma cidade e com o mesmo grau de formação e com a mesma etnia, e o mesmo grupo étnico, etc., podem ser completamente diferentes hoje, mas completamente. O inverso oposto negativo. Tá? Então, você tem que realmente saber, naquele teu público, quais são as variedades, que tipo de gente nós estamos falando, e aí, sabendo que tipo de gente, você vai atrás de pesquisar o que essas pessoas fazem, o que os emociona. Então, assim, é aquela história, não sei se você lembra, eu esqueci o nome, mas lá nas eleições de 2016, nos Estados Unidos, e acho que em 2014, na França, tinha uma empresa que depois ela foi fechada, que os caras criaram um algoritmo que eles... Se eu desse para eles, tipo, 200 posts seus, eu dava a sua internet, ele conseguia determinar sua personalidade melhor do que qualquer psiquiatra com 1 ano de trabalho.
Olha. Ele dizia assim, e eles usaram esse, eu estou tentando lembrar o nome. Foi o que o Facebook foi para os tribunais? Sim, esse tá, mesmo. Esse caso. Porque ele usava os dados do Facebook. E a empresa acabou acabando. Mas, a questão é que eles ofereciam esse serviço para políticos. E aí foi aquela campanha que o Trump ganhou a primeira, e que diziam que ele ganhou porque a comunicação dele falava o que a pessoa quer ouvir. Então, o impacto, aquilo que você via no Facebook do Trump era diferente do que eu via. Porque o Fábio, pelos posts, se emociona muito com o assunto educação, então eu via educação. E você se emociona muito com segurança, então você via uma questão de segurança. Então, e eles achavam que isso violava profundamente, e provavelmente sim, a política de privacidade. Então, mas eu estou usando só um exemplo muito extremo, mas o que eles estavam fazendo era isso, era entender tanto, quase que individualmente, a personalidade das pessoas. Não precisa chegar tanto para fazer marca de experiência. Você olha, analisa um grupo, pesquisa, vai a campo, entende, conversa, etc. Tal, entende o que aquelas pessoas gostam, o que emociona, o que assim, é a família, a criancinha, depende da idade, né? Ou não é, experiências radicais, né? A ecologia, e aí você fala, legal, já tenho isso aqui. Mas os algoritmos hoje são usados bastante, né? São, mas o que eles... Você tem que olhar para os algoritmos, principalmente na hora de distribuir sua mensagem. Então, mas olhando para um recorte do público real, e você entende, esse tipo de gente gosta disso aqui. Sim. E se ela gosta disso aqui, eu vou usar isso aqui para emocioná-lo. E aí a gente constrói a experiência, e daí para frente você... Aí é muito trabalho de planejamento, muito trabalho, coisa. Inclusive de teste, né? Se você é um projeto muito grande, é legal você desenhá-lo e aí montar uma apresentação linda do que seria e ir trazendo pessoas completamente desconhecidas aleatoriamente para ver como elas reagem, para ver acertei, não acertei, etc. Tal. Mas a verdade é que ainda começa entendendo quem é o freguês, quem é o teu freguês. No final das contas, voltamos ao freguês. Fábio, você foi sócio e VP de gestão criativa da Hold Clube por mais de 27 anos, e este ano você está iniciando uma nova jornada, né, uma nova caminhada. Primeiro eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi essa experiência na Hold Clube, um dos maiores nomes, se não o maior nome, né, de marketing de experiência aqui no nosso país, e depois você fala para a gente como é que está sendo essa fase de transição. É assim, lá atrás, quando eu cheguei na Hold Clube, que na época era uma agência só, o mitológico banco de eventos. Exatamente. Na verdade, eram duas coisas. Nós éramos pequenos, mas acho que todo mundo no mercado também era, porque a gente não estava construindo uma agência, um grupo, a gente estava construindo um mercado. Era uma novidade, né, no Brasil. Acho que até antes do nosso grupo antes da gente surgir e começar a fazer sucesso, era a primeira geração do marketing, que na época se chamava promocional, que era o De Simone, que escreveu um monte de livros, estão por aí até hoje, que era o Papa, na época, a pessoa que a gente abaixava as orelhas para ouvir. Então a gente não estava construindo uma empresa, a gente estava construindo um mercado. Então isso era uma bênção e um desafio. Uma bênção porque é uma folha em branco. Então, quando o cliente chamava você e ele tinha um problema, ele queria, lógico, a gente sempre ia lá na frente e pensava, eu preciso criar um impacto positivo da minha presença, do meu trabalho na vida daquela empresa. E o impacto positivo mais óbvio é ela ter uma melhoria real, ela vender mais, ela ficar mais saudável. Aí, era um folha em branco, então a gente inventava qualquer coisa, a gente olhava para o mundo, para qualquer referência, não dentro do marketing, mas qualquer referência, e começava a criar as coisas mais malucas possíveis. Algumas fórmulas continuaram, outras não deram certo, mas era muito divertido. Esse é o lado bom. Assim, você está construindo um mercado, então você sentava na frente de um cliente e tudo que você falava para ele era novidade absoluta, porque aquilo era uma ferramenta nova. Esse é o lado bom. O lado ruim é que
a gente tinha que construir confiança, que esse mesmo cliente falava assim, o que esses loucos vêm aqui? Eu sempre só fiz minha propaganda lá, por que eu tenho que patrocinar um evento, fazer uma coisa? E por que a minha convenção, em vez de, sei lá, aquele flip chart com não sei o quê, agora tem que ser todo... Por que eu tenho que emocionar os vendedores? Né? Então você tinha que explicar do básico, qual é a teoria da motivação, o cérebro, não tinha parâmetros até para comparar, né? Até para comparar. Então, essa era uma primeira dificuldade. E a segunda dificuldade é que a gente foi muito exposto, e isso é divertido, tinha que ter coragem na época. Porque a gente propunha algo que nunca ninguém tinha feito, então, obviamente, nós não tínhamos feito, isso era uma constante. E aí eu até brincava. A gente voltava de uma apresentação e falava, e aí? Eu falei, nossa, o cara ficou animadíssimo. Ele falou, então, eu falei, olha, eu não sei se eu tenho mais medo do cara topar ou não topar, porque se ele topar, ele falou assim, eu não tenho a menor ideia como é que nós vamos entregar esse treco. Mas a gente sempre entregou. Então, hoje, as pessoas têm muita referência, então eles sabem, até profissionais, aí então chama aquele cara, ou ele já fez. Na época era muito comum a gente se deparar, assim, legal, ele aprovou. Ele falou assim, foi a primeira vez da vida de todo mundo que a gente fez. Você lembra de um case assim que você adorou fazer, que você se orgulha nessa época lá na Holding? Lá atrás, assim, lembro muitos anos atrás, ali no começo dos anos 2000, quando a General Motors resolveu lançar um carro, que era um carro mundial, e ela queria muito fazer algo absolutamente espetacular. Então, eles tinham um budget infinito e queria fazer uma coisa assim, espetacular para os concessionários, né, os donos das concessionárias e suas esposas, né, e para aquele grupo dos jornalistas, a mídia automotiva, né, na especializada. Época. Isso. Hoje em dia continuam os mesmos, é engraçado, só que o cara não está mais numa revista, ele está no blog dele. Mas são até os mesmos. Você chega lá, ele só envelheceu e agora ele está sozinho. Ele tem um YouTube. Na época ele estava lá na Quatro Rodas, na Autosport. Algumas dessas revistas até que não existem mais. Então, colocar esse desafio e falar assim para a gente, e o presidente, GM, que era um senhor asiático, acho que ele era coreano, e oriental. E ele virou e falou assim, eu quero que seja em Portugal. Aí eu fiquei olhando, lembro do briefing pro cara, o cara falou assim, mas que catso que Portugal tem a ver com essa história, porque assim, a empresa é americana, nós estamos falando do lançamento no Brasil, e o carro tem uma origem na Opel que é alemã. Eu falei assim, onde é que entra Portugal nessa história? Não, ele está com vontade de fazer em Portugal, ele teve de férias lá. Então, a gente tinha esse desafio de juntar essa coisa em algo que fizesse sentido. E o que a gente criou foi uma história inversa, nós inventamos uma história muito legal que culminou, de novo, conte uma história, envolva a pessoa. Então, o que a gente fez foi que a gente escreveu uma carta, assim, assinada por Dom Manuel I, que era o rei de Portugal na época do descobrimento, e Dom Manuel I convidou essas pessoas para irem para Portugal. Eu comecei já a justificar Portugal, e ele tinha sabido que no Brasil tinham pessoas muito importantes, etc. Tal, que o Caminha tinha avisado ele, então ele queria conhecer essas pessoas. Então você já recebeu um convite real. Você chegava em Portugal e logo na primeira noite você era levado para um parque que tem no meio de Portugal. A gente fechou o parque chamado Eduardo IV, chama de Parque da Estufa, uma coisa assim, que é um parque, ele é uma estufa mesmo. Imagina um parque pequeno, como o Parque do Povo aqui em São Paulo, que ele tem até aquela cobertura verde de estufa, o parque inteiro. Sim. E dentro do parque só tem plantas tropicais. Lembrei o nome, ele chama de estufa fria. Então, só tem plantas tropicais. Então, parece a Mata Atlântica. E é essa atração do parque. Então, no meio do parque tinha um lugar, então, a gente construiu um espaço. Então, a pessoa chegava nesse parque de noite e, de repente, ele estava no meio de uma história, como personagem, porque ele é o convidado. E aí, centenas de figurantes em roupas de época, tochas, levava o cara lá, chegava lá no meio, tinha uma réplica de uma caravela, ele entrava dentro da caravela e vivia a viagem. No meio da viagem tinha chuva, tempestade
As mesas, até as taças, os talheres, eram todos de época, reproduzindo. Então as pessoas entraram tanto naquele clima, e no final, o que a gente mostrava para eles era a concepção portuguesa de conforto, de um máximo de espaço, porque era uma brincadeira entre por que os portugueses viajaram o mundo inteiro, porque eles queriam espaço, e espaço era o que a gente ia mostrar para eles, e o carro era espaçoso, era uma perua. Então, a volta que a gente deu para contar uma história para justificar Portugal, mas o importante foi que a gente envolveu as pessoas. Então, a gente fez, na verdade, uma opereta. Eu lembro que no dia que eu apresentei isso para minha sócia, depois que o cliente aprovou, tá? E eu apresentei para minha sócia, uma das minhas sócias na época, era diretora de teatro, Fernanda Bujanda, e eu terminei de apresentar, quando a gente terminava, a turma que criava, contava lá para os caras que iam produzir. Falou, olha, nós vendemos isso aqui, esse livro. Eu lembro que ficou um silêncio na sala, ela ficou olhando para mim e falou assim, eu não acredito. Eu falei, o quê? Como é que eu vou fazer isso? Eu falei, olha, eu te ajudo, não sei. Então, foi sensacional, deu um trabalho monumental, tá certo? Porque depois tinha assim, exposições interativas na época que não existia interação, então a gente desenvolveu instalações por instalações que misturavam cenografia, efeitos pré-internet, pré-eletrônica toda, então muito difícil, e ainda assim, passou por todos os momentos possíveis e imagináveis, sempre imersivos. Isso 20 anos antes dessa história de imersivo virar uma tendência. Na época, a GM tinha um problema, o diagnóstico era que estava havendo um distanciamento da rede com os executivos da empresa, a relação não estava tão boa. Gente, eles saíram de lá, best friends forever, as pessoas empurravam, o carro foi um sucesso, deu tudo certo, ficou todo mundo encantado. Então, assim, aquele foi um dos, que eu lembro, assim, mais legais. Porque foi muito intenso e a gente usou todos os recursos possíveis e imagináveis. Não para contar uma história para as pessoas, nós fizemos eles participarem da história, sem saber. Eles se tornaram personagens durante aqueles dias, a gente ia abordando eles, eles viveram a história. Esse foi muito legal. Agora, antes da gente falar dos novos projetos, para aproveitar esse gancho, a gente está falando de uma campanha com um budget muito grande, um orçamento muito grande, uma empresa muito grande. É possível fazer um marketing de experiência com orçamento pequeno, aquele pequeno empresário que está nos assistindo, que está gostando do que está ouvindo aqui, gostaria de implementar isso na sua rotina? Olha, como é que funciona para pequeno e médio empresário? Assim, dá para fazer. Eu lembro, tudo bem, vou usar um cliente que é grande, poderoso, tem dinheiro. Mas uma vez eu participei de uma ação, mas não era minha. Eu fui convidado para uma ação do McDonald's. E uns anos atrás, talvez uns 10 anos. E o McDonald's estava começando essa coisa de alimentação mais natural, etc. O McDonald's estava sendo muito acusado da comida engordar as crianças, de ser ultraprocessado, aquilo que acusam até hoje todos os fast foods, né? E ele, para quebrar isso, que bem, ainda um pouco pré-redes sociais, né? A internet já era forte, mas as redes sociais não eram tão poderosas, tinha lá o Facebook, não era. Ele simplesmente fez uma série de jantares, então olha só, um pequeno empresário podia fazer, porque não era uma coisa fantástica, era bem simples. E ele convidava pessoas influentes de cada setor. Então, assim, uma vez por semana, juntava ali 10 casais, numa espécie de cozinha, a escola de cozinha. Sim. Então, porque tinha lá uma sala grande, então eu juntava 10 casais e você ia para lá e tinha um chefe famoso que eu não vou lembrar quem, e ele mostrava os ingredientes do McDonald's. Então, ele tinha na frente dele assim, o tomate, a batata, o não sei o quê, o pão. Ele fazia com aquilo tudo. E ele fazia um jantar sensacional. Olha, com os mesmos ingredientes. E então, o que ele queria mostrar para as pessoas é que os ingredientes são legais, são naturais, ou são bem feitos, ou são... Então, assim, e que depende da forma, ele pode ficar de um jeito ou de outro. Então, assim, era uma mensagem muito simples, mas era uma coisa de experiência. Você vê, 10 anos depois, eu estou aqui contando para você que eu nunca mais esqueci.
E criativa, né? Super! Então você vê, um pequeno empresário, se ele, por exemplo, um sujeito que faz um molho. Eu faço ketchup na minha fazenda, no interior, um ketchup especial. Hoje está cheio de gente que faz queijo. Assim, a indústria do queijo artesanal no Brasil disparou. E se você for olhar, um monte de empresários, principalmente depois da pandemia, que foram para o interior e falaram: o quê? Não volto mais. E foi... Aí, eu tenho até um amigo do passado, uma pessoa do marketing de experiência, dono de empresa também, né, concorrente, na época. E ele também, um dia foi para o interior e cria cabras na Serra da Mantiqueira e faz queijo de cabra. Um cara desse, e eles já fazem. O que ele faz? Adianta vender o queijo de cabra? Você põe ali no supermercado, você olha e fala: o queijo de cabra do João, lá de São Bento do Sapucaí. Você fala: sim. Ok. Então, o que eles fazem? Eles criaram o circuito do queijo paulista, que você pode sair de São Paulo um dia, fazer uma viagem, bate e volta, aí você chega lá, eles fazem isso juntos. Eu lembro de um que é perto de Serra Negra, que o cara criou na ponta da fazenda dele um enorme galpão, aí você entra lá, tem um vidro com os caras atrás mostrando as etapas, uma loja maravilhosa, um restaurantinho que ele faz umas receitas com queijo. Muito legal. Então você percebe que ele acabou de criar uma ação de marketing de experiência para você atrair você. Bom, estou sem programa no fim de semana, vamos lá no negócio do queijo? Vamos. Aí você vai, se encanta e sai de lá falando: gente, tem um queijo lá da Serra. E ainda faz propaganda, né, nas redes sociais. Você quer falar: não, eu sou aqui. Bacana, eu sei cozinhar, olha aqui o queijo que eu compro lá. Entendeu? Então, olha o marketing de experiência fazendo um grande efeito em negócios muito pequenos. E aí, toda essa coisa que é especializada, você vê o azeite, não sei o quê, já tem vinho, essas vinícolas no interior, você vai, o cara faz jantares, almoço. Isso é marketing de experiência. Eu fui numa vinícola outro dia, na Serra da Mantiqueira, que eu cheguei lá para conhecer, já era um marketing de experiência. Ele também ganha dinheiro hoje fazendo esses passeios. Aí eu peguei uma estadia de terra, andei com minha filha, minha mulher, meu cunhado, minha sobrinha. Chegamos lá, assim, a primeira coisa que ele fez, a gente parou o carro, ele pôs a gente numa espécie de trenzinho, um trenzinho aberto, assim, mas um trenzinho, puxado por um trator. Olha. Aí o trator da fazenda fazia a gente foi subindo aquelas colinas com vinícolas, com aquelas parreiras do lado, e ele falando: olha, essa aqui é Cabernet, aquela é a Merlot, aquela não sei o que, um silêncio. Aí nós subimos até um morro lá em cima, para ver montanhas para todo lado, num lugar mágico. Tinha uma mesa de pedra, ao ar livre, embaixo de uma árvore. E aí, ele falou assim: bom, vamos experimentar um vinhozinho. Aí deu uma taça de vinho, suco de uva para os menores de idade. Tomamos aquilo, ele contou a história da fazenda, entramos no tratorzinho, voltamos, aí começou a visita. Olha que tapa na cara. É um tapa na cara, literalmente. Quer dizer, é tão impactante que aí você já relaxa, deixa a tua vida para trás, mergulha, aí o cara leva para ver a máquina, não sei o quê, aí a destiladora, porque ele faz conhaque, e aí acaba no restaurante. É verdadeira imersão. Acaba no restaurante, aí você toma o vinho, compra, porque todo mundo compra, e sai de lá conhecendo um vinho que não tem nas lojas normais. Porque é uma vinícola deste tamanho, tem vinho lá que o cara faz 600 garrafas por ano. E ele falou: não, se deixar, os amigos do dono bebem 400. Né? Mas ainda tem essa questão da exclusividade, né? Então você vê, olha o marketing de experiência fazendo escola com negócios muito pequenos. Você pode ter isso no esporte, pode ter isso... É só usar a criatividade, né? E ser honesto com o seu produto e com o seu cliente, que é o que a gente está falando aqui. É isso, mas você chama as pessoas para viverem alguma coisa relacionada do universo do seu produto, às vezes com você mesmo. Né? Então, assim, você chama, o cara tem um negócio qualquer, um comércio, ele vai inventar uma história, uma festa. Uma vez eu fui em Paris, às vezes eu fui várias vezes depois, já levei um monte de brasileiros lá, é um bar que chama Melac, fica num bairro afastado, até um lugar que não tem turistas. Um bar de esquina, o bar tem 100 anos.
E são salas assim com vidros para rua, um bar muito simples, com mesas e bancos. Aí lá no Melac só tem vinho. E ele tem 2, 3 comidas assim, um foie gras frito, uma salada de batata, 3 pratos e vinho. Uhum. E o vinho está em volta de você, porque todas as paredes que não são as janelas são estantes com as garrafas enfiadas. E não tem nenhum vinho famoso. A tradição da família é que eles mesmos andam pelo interior e vão nas vinícolas mais simples e compram vinhos do dia a dia. Então os vinhos são todos baratos. Ele puxa uma garrafa assim, vai custar 5 euros, 10. E você chega e fala, ele senta, eles viram para você, é tudo da família. Eles viram para você e falam assim, você gosta de vinho? Como? Ah, eu gosto mais forte, mais fraco, não sei o que. Ele faz assim, tchá, tira uma da parede e abre para você. Tá. Uma vez por ano, esses loucos, quando você chega na frente do restaurante, tem uma parreira assim por cima da porta. Uma vez por ano, eles fecham a rua, em frente, se vestem, sabe aquelas roupas de aqualoco? Aquelas roupas, um maiô do começo do século XX, listrado, que vai até, cobre a perna e o braço. Eles se vestem daquele jeito, colhem as uvas, põem em tachos e ficam pisando para fazer vinho. Olha. E põem as mesas na rua e fazem uma promoção, põem música, etc. Tal, que é o dia de fazer o caldo para fazer o vinho. E eles fazem o vinho ali no restaurante. Que legal. Aí eu comprei uma garrafa do vinho. Aí veio o dono lá e falou assim, você faz um favor para mim? Ele falou, o quê? O brasileiro. O quê? Ele falou, não toma essa porcaria. O nosso pé tá sujo, aqui não tem... Isso é um lixo. É só um envolvimento com esse universo do vinho, com as pessoas. E é um dia de alegria. Sim. Que fica todo mundo aí na rua. Nossa, é uma experiência única. Então você percebe, olha o marketing de experiência de uma família que tem um restaurante, um restaurante-bar, num bairro perdido de Paris. E aí você olha nas paredes e ele te mostra a foto deste evento, assim, 1920, 1930. E marca mesmo, uma pessoa então, que passa por uma experiência essa família fazia marketing de experiência no começo do século XX. Tá vendo? E as pessoas, aí ele foi criando uma legião de fãs. E aí um dia uma pessoa contou para um amigo de um amigo meu, estava eu e um amigo em Paris, ele falou, vamos conhecer esse lugar? Eu falei, vamos. A gente saiu de lá assim, de manhã, ficamos amigos dos caras, porque é tão sensacional. Eu já estou curiosa para conhecer. E aí tem site, ali é engraçado. Então assim, para quem gosta de vinho, ele também é uma experiência interessante, porque como não tem os vinhos conhecidos, você teria que ser muito francês e conhecer muito da coisa para poder tomar aquelas coisas que tem lá dentro. Sim. Porque ele só compra os baratinhos. Então, mas realmente é uma experiência de enologia para quem. Então, mas fora isso, esquece o vinho, o restaurante é uma experiência imersiva. Porque, inclusive, é engraçado, você está em Paris, o que é raro, e você lá no restaurante, todas as vezes que eu fui, nós éramos as únicas pessoas que não estavam falando francês. O que é raro, uma cidade tão turística. Então ainda tem essa segunda imersão, que é a imersão no universo do dia a dia de um francês comum, da classe média, que volta do trabalho de metrô, é pertinho de uma estação, e para no bar para tomar uma taça de vinho e comer um foie gras e ir para casa dormir. Muito legal. Sabe assim, com a baguete? Aquela coisa bem típica, né? Bem típica. Olha o marketing de experiência em micronegócios. É isso aí, é usar a criatividade mesmo e saber, né, com quem você está falando, para quem você está falando. Bom, antes da gente passar para a nossa dica de leitura, Fábio, conta pra gente como é que está essa fase de transição sua, quando é que a gente vai te encontrar daqui para frente? Então, a holding cresceu, se desenvolveu, a gente fez um monte de coisas nesses 27 anos, criamos um monte de agências, fechamos um monte de agências, acertamos um monte, erramos também, mas sempre para frente, né? Assim, acho que isso é a grande lição dessa trajetória. Viramos essa referência no mercado e hoje eles estão fazendo um enorme sucesso, mas estava na hora de eu começar a fazer coisas, acho que você chega num ponto da carreira que você tem que começar a fazer coisas menores e para você mesmo. Tá? E é o que está acontecendo agora. Então, eu tenho 3 caminhos que eu estou seguindo agora, todos os 3 correlatos. Então, o primeiro é uma fábrica de cursos, uma microprodutora de cursos em vídeo para a plataforma Hotmart.
Que depois até durante a pandemia, de ficar fazendo cursos no Hotmart, eu fiquei pensando nisso. Aquilo é um universo, né? Para quem não sabe, a Hotmart é uma plataforma, foi criada por brasileiros em 2011, em Belo Horizonte, virou a maior plataforma de cursos online do mundo, foi comprada por um grupo estrangeiro, hoje a sede em Amsterdã, se não me engano, é na Holanda, e ela está em 140 países, tem assim, 200 milhões de usuários, é uma coisa, movimenta bilhões de dólares, é uma coisa maluca. A gente pode dizer que a grande startup brasileira até hoje, que mais se destacou nesse universo da internet. Mas voltando, eu fiquei olhando aquilo tudo e me deu vontade de fazer cursos, montar cursos, mas assim, muito focados na experiência de fazer o curso e não exatamente no que você vai aprender. Sim. Então, o que eu estou procurando são pessoas divertidas, assim, eu estou procurando figuras que contem, que tenham algo para ensinar, mas que a gente ensine de uma maneira que seja também um entretenimento, você fazer aquilo. Entendi. Depois da fábrica de cursos, tem a Feromônios, que está nascendo agora. Por que feromônio? Feromônio é um neurotransmissor, né? A abelhinha, quando ela vai lá e ela pousa numa flor e consegue néctar, quando ela volta, ela deixa feromônios no ar que orientam as outras abelhinhas para chegar no lugar que ela teve sucesso. Ou ao contrário, se ela foi ameaçada, tinha lá um bicho comendo abelhas, ela volta e solta um feromônio e fala, não vá para lá. Então isso é pura comunicação. Então, o feromônio é isso. Ela quer transmitir suas mensagens pelo cheiro, pelo aquele cheiro de sucesso, cheiro de coisa legal, que a gente até brinca, são expressões populares, mas na verdade é uma empresa que vai trabalhar marketing de experiências, mas focado em projetos proprietários e de cultura. Então a gente quer trabalhar projetos que possam ser incentivados, o foco é cultura, eu não quero mais trabalhar os produtos corporativos, então a gente quer trabalhar esse tipo de coisa, uma estrutura quase nada, muito leve, para a gente se divertir, fazer coisas que tenham importância para nós mesmos, mas ou por demanda, porque um cliente nos pediu, falou, quero ter um projeto para chamar de meu, aquele que cria relação. Tipo Team Festival, todo mundo lembra até hoje, né? Tipo, hoje em dia, o RD Summit. O RD Summit, que para mim é o mais importante evento de tecnologia do Brasil, nasceu porque uma empresa chamada RD Station, que faz soluções, aplicativos e soluções para empresas, é uma empresa de tecnologia, de produtos e programas, etc. Tal. Essa empresa um dia falou assim, usando esse conhecimento, vou fazer um evento proprietário, o RD Summit. Hoje o RD Summit deve ter virado um produtão, porque é um monstro, deve dar dinheiro para eles, para chuchu, e leva a RD, hoje deve ser até o contrário, hoje o Summit deve levar a RD nas costas. Então, é isso, ou se por encomenda, ou também a gente quer, aí que entra o lado que você falou do momento novo. A gente também tem um monte de ideias. A gente teve um monte de ideias a vida inteira. Então a gente quer botar essas ideias no papel agora e também fazer o contrário. Registrá-las nas leis e sair, levar para os clientes, para as pessoas que a gente conheceu nessa trajetória e falar, olha o que eu tenho aqui. Você quer ser você o dono disso? Porque, lógico, também não vamos levar aleatoriamente. Vai ter que ter um propósito, vai ter que ter a gente vai... Este projeto eu vou ter que levar para esse. Ele não serve para aquele, para aquele. Entendi. Não pode... Tem que encaixar. Então, são esses dois momentos. Até tem um terceiro, mas é lá com o Bob, fotógrafo. Mas esse, assim... Tá mais fechadinho, um segredinho. Não é. Não? É que é uma coisa entre eu e ele, porque... ele é um monstro, ele fotografa, sei lá, ele fotografa as empenas dos grandes artistas. Eu já vi artista famoso, desses que tem empenas pela cidade inteira, entrar no estúdio do Bob, fica ali no Beco do Batman, olhar para uma foto que o Bob fez impressa, porque o Bob, ele tira a foto da empena, mas ele coloca o contexto dela. E ele é tão talentoso que ele olha para a empena e ele escolhe o horário. Às vezes ele vai fotografar de manhã, fotografa de noite.
até ele achar uma hora que a luz da cidade e as cores dela Façam um parte. match com Muito então, legal. eu já vi artista entrar, olhar e falar assim, nossa, é muito mais bonito do que o original. E é legal porque é uma arte em cima de outra. As duas sensacionais, o resultado não podia ser ruim. E eu quero mostrar isso para as pessoas. Então, eu bolei uma exposição que, diferente das exposições normais, que até o nome já diz, são expositivas, ou seja, são estáticas e passivas em relação ao público. Uma exposição é quase aquela palestra que eu falei lá no começo, que você só está falando, e o público está lá passivão. E depois de um tempo começa a dar um soninho, nada. Se tiver escuro, depois do almoço, já dorme. foi. Que nem aluno em escola chata. Então, eu criei um conceito de uma exposição interativa desse trabalho do Bob, em mega tamanhos, impressos, etc. Tal. Então, esse vai ser um projeto paralelo do coração. Esse eu vou... Estou tentando botar no ar. Muito bacana. Mas isso, de novo, é mais para dar satisfação do que uma atividade promocional. Muito sucesso para você nos 3 projetos. Bom, Fábio, o que você preparou para a gente de dica de leitura? Pode ser sobre o nosso assunto, marketing de experiência, como também pode ser um título que não tenha nada a ver, que você queira compartilhar com a gente. Eu tô lendo Storytelling, de um sujeito que chama Galo. Se você não se lembrar, a gente coloca chama Storytelling, eu depois te passo o nome, você coloca lá. O sobrenome é Galo, mas é um americano, um pesquisador, um professor, que escreveu um livro sobre storytelling. E o storytelling é absolutamente essencial no mundo da experiência, né? Então ele faz pesquisa e ele aborda histórias de vários storytellers que ele considera sensacionais, como o Richard Burton, o Steve Jobs, que eram, segundo eles, mesmo que intuitivamente, storytellers poderosos. E ele até tem uma historinha muito legal, que ele diz assim, o ser humano, né, 100 mil anos atrás, o ser humano sofreu uma revolução no dia que ele descobriu um elemento que é o elemento chave da história humana, que é o fogo. Então, os grandes antropólogos dizem que foi naquele momento que a gente se diferenciou do resto dos animais. Foi porque a gente descobriu o fogo. Porque o fogo permitiu a gente começar a cozinhar os animais. O fato de cozinhar os animais permitiu uma digestão tão poderosa que cresceu o nosso cérebro para quase o dobro do tamanho. Mas o fogo tem uma coisa, segundo o Galo, ele tem, e eu nunca tinha pensado nisso, ele tem uma questão que é assim, olha o que aconteceu. Ele permitiu que à noite, então, o que ele permitiu? Primeiro o fogo aumentou o dia daqueles humanos, porque antes eu estava 6 horas, caiu o céu, eu tinha que me esconder na caverna para não morrer, e acabou o dia, não dava nem para falar, não estava te enxergando e tal. Quando a gente inventou o fogo, o dia se esticou. Então eu ainda podia ter lá dentro da caverna com fogo as atividades, mas a maior atividade que os humanos fizeram foi conversar em volta do fogo. Então isso desenvolveu a linguagem e permitiu e desenvolveu o storytelling, porque o Galo cita um pesquisador que foi para uma tribo na África, ainda muito aborígene, né, muito característica do passado, e ficou lá um mês com eles, e ele catalogou o que eles conversavam em volta do fogo. E aquele povo nômade e coletor igual os nossos antepassados, há dezenas... Dito como primitivos, né? Sim, aquele povo, eles conversavam, 87% do tempo eram histórias. Então, aí desenvolveu-se a linguagem e os conhecimentos humanos foram passados para as próximas gerações. Sim. E aí começou todo o desenvolvimento do conhecimento humano. Então, e ele fala isso por quê? Porque contar histórias é talvez a mais importante atividade dos humanos. A gente conta histórias no jantar na nossa casa, de noite, com a nossa família, com os nossos amigos. Porque é legal ir no bar com os amigos. A gente não fica jogando no bar, a gente conta histórias uns para os outros. E aí tem os talentosos que contam boas histórias.
Aquele tio que conta história de terror para os sobrinhos da família na fogueira à noite, ele é talentoso, ele conta de um jeito que está todo mundo assustado, ninguém dorme depois. Ou tem aquele amigo engraçado que conta histórias no bar que você racha de rir, porque ele põe uma veia humorística até em histórias do dia a dia. E você tem aquele que conta histórias dramáticas que fica todo mundo assim, com vontade de chorar. Entendeu? Então, é disso que o Galo fala. Ele conta por que o Steve Jobs, ele conta uma história do outro. Faz muito sentido para pensar por esse ponto. E o livro foi traduzido por um amigo, que é o Bruno Scatozoni, que foi meu trainee lá atrás, lá no banco de eventos. E depois ele, um escritor talentoso, ele saiu de lá e mergulhou nesse universo do storytelling. E hoje ele tem um sócio, e ele e o sócio são os 2 maiores especialistas nesse assunto no Brasil. Então, assim, o TED treina as pessoas com os 2. Então, assim, os grandes executivos de empresas enormes, vão ter uma apresentação, eles procuram os 2 para desenvolver a apresentação e o jeito do cara. Eu já fiz vários seminários. Muito legal, querer o Bruno aqui no canal. Pode chamar. O Bruno é sensacional, ele tem o Story, o Café, Talks Café. E esse, que ele fala sempre de storytelling. Então, eles, inclusive, influenciadores conhecidos no Brasil já procuraram eles para saber como contar histórias, como fazer sua palestra para o TED, aquela história que não pode ter mais de 18 minutos e você tem que ter sempre a trajetória do herói e não sei o que em qualquer história. Então o Bruno é esse especialista. Então foi muito especial o Bruno ter traduzido o livro, porque inclusive o livro tem uma coisa curiosa que eu adorei, que é de tantos em tanto tempo, quando termina um capítulo, o Bruno, para não mexer no livro do Galo, o Bruno bota um QR Code e você aponta a sua câmera e o Bruno, num vídeo, comenta o pedaço do livro. Que legal! Então, o livro é muito legal. Acho que o livro saiu uns 2 anos atrás. Muito bacana. Eu até comprei e ele ficou lá em casa. E recentemente, eu mexendo lá nas minhas coisas, dei de cara com ele e falei, gente, e catei para começar a ler e já estou terminando, porque é muito bacana. Super legal a dica, Fábio. Ele conta a história dos grandes contadores de história. Muito boa dica. Espero que vocês aproveitem essa dica. E antes da gente encerrar, eu vou deixar a pergunta que eu sei que vocês querem saber por último. Bom, Fábio, você, como a gente lhe apresentou, administrador, inclusive registrado aqui no Conselho Regional de Administração de São Paulo, formado pela FGV, né? Sua primeira oportunidade de trabalho foi em finanças, você trabalhou em agências de publicidade, se tornou CEO de algumas empresas, né? Conta pra gente. Sempre da área de comunicação. Sempre da área de comunicação, exatamente. Conta pra gente como você chegou até essa área de marketing de experiência. Lá no início do programa você já falou que foi com um grupo de amigos, tudo, mas como é que você se encontrou ao ponto de se autodefinir como militante, né? Eu até notei aqui, o militante das emoções, o militante do marketing de experiência. Porque eu acho que eu me defino como militante das emoções porque eu acho que você tem que emocionar as pessoas em tudo. Vamos brincar aqui com as pessoas? Imagina que você está numa balada, né? Você é uma menina, está na balada. Aí chega um cara em você e olha, eu sorri, você acha ele bonitinho, e ele chega e fala assim, você não sabe, eu estou passando tão mal na minha vida, eu estou tão deprimido. Então, cara, você vai ficar com o moço? Você vai chegar uma hora e falar assim, nossa, um amigo meu está me chamando, você me desculpa, e vai sair correndo. Por quê? Porque ele está te emocionando para o lado errado. Você não está no lugar que você quer... Esse tipo de emoção. Esse tipo de emoção da pena, do drama, etc. Tal. Agora, também se a mesma pessoa chegar em você e falar, eu sou o Fábio, eu tenho essa idade, eu peso 34 quilos, sem emoção nenhuma, você fala assim, cara, que cara chato. Então, emocionar também é seduzir. E se você quer vender algo para alguém, é que nem namorar. Quando você pede alguém em namoro, você está vendendo você mesmo para a pessoa. Então,
para vender, tem que seduzir. E você não compra nada de deprimido, de chato, o cara é chato pra chuchu. Você vai lá na casa dele comprar alguma coisa dele e fala, Jesus, eu não posso ver aquele sujeito. Ele é muito chato. Então, por isso que eu falo que eu sou um militante das emoções, porque eu acho que emoção vende. Mas como isso chegou até você? Você falou lá, durante a GV, eu me apaixonei pela área de finanças, tinha alguns professores muito legais naquela época, e aí eu comecei a fazer estágios na área de administração, de planejamento, e acabei caindo na área de finanças numa empresa, numa dessa, que me efetivou, né, depois daquele estágio, no CIE, tal, aquela coisa toda. E aí, eu muito rapidamente percebi, eu lembro até que meu chefe um dia olhou para mim, entrei na sala dele e falou, você não está feliz, né? Eu falei, não. E pedir demissão, era começo de janeiro, fui para a praia e fiquei na praia, que é minha família de Santos, até acabar o dinheiro. Aí voltei para São Paulo, eu tinha acabado de me formar, estava cansado. E aí voltei para São Paulo e fui procurar emprego em marketing, porque eu também tinha gostado de marketing. Agora, por que eu não me dei bem em finanças? Não é porque a área é ruim, eu adoro a turma de finanças, mas assim, é porque a área administrativa e de finanças demanda de você um grau de concentração e um grau de disciplina que naquela época eu não tinha. Sim. Entendeu? A cabeça milhão, jovenzão, tal, 20 e poucos aninhos, então eu não tinha. Então eu me esforçava muito, custava muito caro para mim ir bem. Então, muito rapidamente eu me esgotei. Aí eu voltei e tal, consegui um emprego super legal na Yamaha, e dentro do departamento de marketing cresci muito rápido, aprendi um monte, lidava com uma coisa que eu amava, que era moto, e bababá, aquela coisa toda. Fiquei 3 anos, falei, esse é o meu caminho, mas aí conheci as agências de publicidade e um dia pulei o balcão, saí da Yamaha para ir para uma agência, inclusive, que prestava serviços para a própria Yamaha, e da publicidade um dia acabei conhecendo o pessoal do Live e mudei para o Live. Então foi essa trajetória que acabou acontecendo na minha vida, mas não era para mim. Sim. A verdade é essa. Muito bacana. Bom, agora sim a gente vai encerrar o programa. Infelizmente, a gente levaria aqui mais tempo conversando sobre... Vou trazer a pergunta, né, que eu prometi a vocês. Bom, Fábio, para a gente encerrar, que dica você deixa para os jovens, principalmente os estudantes de administração que estão nos assistindo, nos ouvindo e que querem seguir nessa carreira, né, do live marketing, do marketing de experiência? O que é que você acha de habilidades que eles precisam desenvolver? Que tipo de caminho eles podem começar a adotar ainda na faculdade, né, para já chegar no mercado com diferencial? Eu acho que o diferencial é curiosidade. Então, assim, seja muito curioso. Então você tem que leia tudo que cai na sua frente, até bula de remédio. Em todos os lugares tem um aprendizado, tem um conhecimento. Não serve para você naquele momento? Talvez não vá servir nunca, então provavelmente. Mas como as sinapses vão acontecendo, e eu sempre brinco que o processo criativo está muito mais com patchwork do que para uma geração de conteúdo espontâneo, sabe? Aquele Big Bang. Era o nada e de repente uma explosão criou tudo. Tá muito mais para patchwork, pelo menos o meu, né? Então, você tem que ler tudo. Você lê jornal, você lê revista, você lê blog, você lê sites, você lê livros, você lê teses. Tá? Entra nas universidades do mundo inteiro, você tem lá as teses e olha os assuntos. Assuntos que você... Cara, tem coisas sensacionais. Tá tudo bem, não vai ler inteira, às vezes as teses são longas, mas lê os grandes resumos. É muito legal. Isso te ajuda em 2 coisas. Primeiro, você aprende a se comunicar. Porque quem lê bastante aprende a expressar suas próprias ideias. Storytelling. Aprende a contar de uma maneira. Então, segundo, que você tem que adquirir informação. Então, assim, também veja tudo o que você puder. Enquanto os olhos aguentarem abertos, você assiste filme, assiste documentário, vê tudo que tiver no podcast, YouTube, no né? TikTok, podcast, videocast, tudo que você quiser, assista, veja, o tempo que der. E assim, viaje, saia de casa. Não tenho dinheiro, tudo bem, vai no outro bairro, vai no centro, faça coisas diferentes, saia da sua zona de conforto.
Vai para a praia no fim de semana. Mas quando sair, quando estiver lá no centro, quando estiver lá na praia, ou em Paris, em Nova York, olhe em volta. Procure coisas que você desconhece ou que não estão dentro do seu universo. Uhum. Você está numa cidade, você não tem nada a ver com isso, você é administrador, você é economista, você é financista, como eu era. Entra no Museu de Ciência, de História Natural. Eu garanto para você que você vai aprender alguma coisa lá dentro. Com certeza. Não sobre o dinossauro, mas eventualmente sobre o museu, sobre as pessoas. Agora, olhe as pessoas que estão lá. Veja se, assim, entenda, fala, que tipo de gente vem aqui? É família, gente mais velha? Por que será que eles estão aqui? O que eles gostam? Você olha assim, eles param mais aqui do que lá, entendeu? Por que as pessoas da sala do Louvre, da Mona Lisa, vive lotada e é um quadro pequenininho e não dá para entrar naquela porcaria, enquanto que, sei lá, Vênus de Milo não tem ninguém olhando. Sim. Então assim, porque ela é famosa, e fica raciocinando, divirta-se com isso. Torne a sua vida uma pesquisa permanente e divertida. As pessoas, quando olham para mim, eu estou sentado na praia. Minha irmã tem uma casa na praia, ali em Barra do Una, aí eu estou lá sentado na cadeira, quietão, de óculos escuros, e eu fico olhando, assim, as pessoas passando, etc. Tal. Eu estou me divertindo, tentando adivinhar a vida daquelas pessoas. Eu fico criando hipóteses, assim, falo, esse cara deve ter vindo aqui, deve ter uma casa, não, esse aqui está procurando, é menino, deve estar louco para arrumar um rolo aqui na praia, etc. Tal. Aquele veio com a turma. E, assim, aí você cria esse amor por gente, por que as pessoas fazem, etc. Então, é curiosidade. E aí você vai acumulando informação, muita, o mais que você puder. E com essa carga, toda essa bagagem, na hora que alguém põe uma folha em branco na sua frente, você olha e fala assim, não, eu vi um negócio lá uma vez, que pô, era legal. Aí teve aquele outro, e aí aquilo. vai montando o patchwork. E aí você monta o patchwork, você consegue entender mais fácil o problema, você já viu gente que nem aquela que está lá no teu desafio. Então, assim, é curiosidade, é algo que já saí da universidade, a universidade te ensina um caminho, ela não te dá a fórmula do sucesso. Entendeu? Então, assim, seja curioso. Livro, cinema, o máximo de informação. Então, assim, em vez de entrar no celular e ficar jogando joguinho, é legal jogar joguinho, mas reserva um tempo para começar a navegar. E aí navega, aí você está lá na home da plataforma, do UOL. Aí você vai, acha um assunto, assim, uma matéria. Aí a matéria fala assim, o asteroide que está vindo para a Terra em 2032, não sei o que, é uma historinha, tem 3% de chance de acontecer. Aí você pega a matéria, entra nela, lê. Se você continuar gostando, pega o título e joga no Google, aparecem outras coisas. Aí você daqui a pouco está no blog de astronomia, vendo um maluco de cabelo comprido, professor de astronomia, não sei que universidade americana, contando a história, e de repente você está gostando, porque o professor é engraçado ali. E aí você se informou. Acabou, não precisa fazer um curso de astronomia. Claro, Mas se você fizer isso todo dia, cada dia você vai olhar um assunto diferente, tá certo? Você vai juntando uma bagagem que te permite achar soluções e ideias. Você nunca fica em branco. Não fica, porque você precisa ter bagagem. Quem não tem bagagem não consegue trabalhar nessa área. Verdade. Bom, eu quero muitíssimo te agradecer, Fábio, por você estar aqui com a gente. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, com certeza, também gostaram. Quem quiser te acompanhar depois aqui do nosso programa, onde é que te encontra? No Insta, mas aí eu preciso achar, depois eu te dou. Você me dá, você deve estar já assistindo aqui, a gente já está colocando na edição, já colocou na edição. No Insta? E no LinkedIn? No LinkedIn. Tá ótimo. Eu te dou os dois links. Combinado. Tem Facebook, aquelas coisas, mas basicamente nesses dois. Vocês já estão assistindo aqui, e você que está nos ouvindo, a gente vai também colocar no descritivo do vídeo. Bom, muito obrigada mais uma vez, Fábio, é um prazer recebê-lo aqui, e muito obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Cast, um prazer receber vocês. Eu sou Maria Rita Werneck, e eu quero já pedir para você deixar o like,
dizer nos comentários o que vocês acharam sobre esse episódio, sugerir novos nomes, novos assuntos e também para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Combinado? Espero todos e todas no próximo episódio. Tchau, tchau!